Galera, vamos começar agora falando sobre gravitação universal. Então a nossa primeira aula foi curtinha, foi uma aula aí de leis de Kepler, a parte inicial de astronomia. Para os vestibulares do Paraná, a incidência de leis de Kepler é um pouco menor do que a da gravitação de Newton. Você vai ver na lista de gravitação que a maioria dos exercícios estão em cima disso daqui. Então, dê um pouco mais de importância, são questões um pouco mais matemáticas, principalmente para a galera que vai prestar o EM. Ele puxa um pouco mais aqui, porque o EM sempre puxa um pouco mais para o lado da matemática, das contas, tá bom? Então vamos lá. Só te contextualizando, né? Ptolomeu, século II d.C., baseou o modelo nas ideias do Aristóteles. Passam ali perto de 1.300 anos, sem ninguém ter nenhuma prova e questionamento real ao sistema do Ptolomeu. Vem o Copérnico e, pela simplicidade do sistema solar, ele começa a acreditar no sistema heliocêntrico. Desperta a curiosidade e a ira de muitos cientistas da época. Cientistas tentaram defender o Copérnico, tentaram criticar o Copérnico. Entre eles, Galileu e Kepler, ali pelos anos 1600, defenderam as ideias de Copérnico. O Kepler, com um trabalho maravilhoso que nós conhecemos hoje como Leis de Kepler, explica a cinemática do sistema dos corpos celestes. Morre Kepler, morre Galileu. No ano que o Galileu morre, nasce o Newton. No mesmo ano, Galileu morreu no começo do ano, Newton nasceu no final do ano. Tinha um probleminha de calendário na época. A Inglaterra não usava o mesmo calendário da Europa, do continente, tá? Mas nasceram no mesmo ano, só para você ter uma ideia. Newton ali com seus 25 anos de idade já estava arregaçando. Então a gente está falando aí de 1660 a 1680, mais ou menos nessa época, tá? Então nessa época, Newton escreve ali a respeito da gravitação universal. Ele escreveu vários tópicos e várias contas e várias deduções a respeito disso, guardou aquilo para ele e muitos anos depois ele acabou publicando num livro chamado Principia, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Foi o principal livro, a principal publicação do Newton, que tornou o Newton tão famoso como ele é hoje. Bom, o que ele escreveu então na gravitação universal? Existia uma dúvida na época assim: se a Terra gira em torno do Sol, o que mantém a Terra em movimento? Na época do Kepler e do Galileu, olha só, não é tanto tempo antes, lembra? Galileu morreu, Newton nasceu. Na época do Kepler e do Galileu, as melhores explicações do que mantinha a Terra em movimento, se você acreditasse no sistema heliocêntrico, eram anjos. Anjos que empurravam a Terra para ela ficar girando. Ou seja, não tinha uma explicação. Eles não sabiam dizer o que era aquilo. Então era um problema que afligia os físicos da época. E vários deles tentaram. O Robert Hooke, que era um físico muito influente na Inglaterra, o Halley, que era um astrônomo fudido, o Flamsteed, que também era um astrônomo real. Esses caras sempre tentaram explicar isso daí, mas não conseguiram. O cara que conseguiu foi o Newton. Ele teve uma sacada fenomenal. Ele falou: por que a Terra fica girando em torno do Sol? Por que ela não vai embora em linha reta? Porque rola uma atração. Tá, e o que o Sol e a Terra têm que se atraem? Eles têm massa. Então ele concluiu aqui, ó, que massa atrai massa. Essa era a chave do problema. Concluiu também que a força de atração que faz a Lua girar em torno da Terra, que faz a Terra girar em torno do Sol. Ó, eu tô dizendo assim, Lua girando em torno da Terra, Terra girando em torno do Sol, isso é só uma aproximação, tá? Na verdade, Terra e Lua giram em torno de um centro de massa, ou centro de gravidade. Sol, Terra e todos os planetas giram em torno de um centro de gravidade. A gente fala, a Terra gira em torno do Sol. É porque o centro de gravidade está muito perto do centro do Sol, porque o Sol é muito mais pesado. Então o Sol fica praticamente parado com a galera girando em volta. Mas se eu for analisar cautelosamente, ele dá uma balançadinha em volta do centro de gravidade. Só observe isso se a questão abordar tal assunto. Se ele falar assim, pô, Copérnico escreveu lá que a Terra gira em torno do Sol. Verdade, ele escreveu mesmo.
Ele não falou que Terra e Sol giram em torno do centro de gravidade. Então a afirmativa estaria certa. Tá? Só mexa com esse centro de gravidade caso a questão pergunte claramente a respeito disso. Senão você corre o risco de achar erro numa questão onde não tem, que acontece muito com o aluno quando faz 1, 2, 3 cursinhos. Newton fez uma unificação, mostrando que peso é uma força gravitacional. Peso é igual a força gravitacional. O peso mesmo, que faz a caneta cair, que faz a maçã cair, é igual à força que faz a Lua girar em torno da Terra. A partir de um cálculo que ele mesmo havia desenvolvido, que é o cálculo integral, ele chega nessa conclusão. Como o cálculo integral era algo muito inovador para o Newton, ele não queria mostrar para ninguém aquilo que ele tinha feito. E ele guardou o cálculo integral, ele não revelou para a galera, ele explicou via geometria. Olha que bicho maluco, né? Muito tempo depois que ele publicou o cálculo integral e foi outra briga na vida do Newton. Então ele chegou numa lei do inverso do quadrado, que se a distância então dobra entre dois planetas, a força cai 4 vezes. Chegou na conclusão que massa atrai massa, e essa constante, ele já sabia que era uma constante muito pequena, porque pequenas massas não saem grudando. Quando você anda na rua, você não sai grudando nas pessoas. Então, existe uma constante de multiplicação nessa fórmula que torna a força gravitacional muito pequena para massas pequenas. Isso foi medido 100 anos depois do Newton, 150 anos depois do Newton, por um cara chamado Cavendish, Henry Cavendish. Quando Cavendish conseguiu medir o Gzão, ele de tabela conseguiu medir a massa da Terra, através dessa outra equação aqui, ó, que é calculando a gravidade de um planeta. Professor, como é que eu chego nessa equação? Nessa equação? Desenvolvendo aqui. Massa, gravidade, Gzão é moeminho sobre d quadrado, corta o eminho, chego nessa expressão, onde R é o raio do planeta. Se eu estiver calculando a gravidade na superfície. Então a gravidade na superfície está aqui, ó. Aí eu uso na distância o raio do planeta. Se eu estiver fora da superfície, quanto mais distante, aí eu coloco R mais H. Né? Raio do planeta mais a altura que eu estou. Só que essa expressão só funciona da superfície do planeta para fora. Da superfície do planeta para dentro, se eu começar a cavar um túnel e for até o centro da Terra, a gravidade tem um comportamento linear. Ela é zero no centro do planeta e vai subindo linearmente até a superfície. Então o gráfico da gravidade de um planeta é isso daqui. A gravidade é máxima em um planeta na superfície dele, na superfície do planeta. Newton também trabalhou com velocidade de satélites. Tá? Ele não conhecia satélite, não conhecia avião, não conhecia nada disso. Ele imaginou alguém jogando uma pedra do alto de uma montanha, cada vez mais forte, até que essa pedra começasse a girar em volta da Terra e nunca caísse. A galera tirou mó sarro dele na época, tá? É assim que a gente lança satélite. A gente joga o satélite tão rápido que ele fica girando em torno do planeta numa eterna queda livre sem acertar o planeta. O nome disso se chama imponderabilidade. Imponderabilidade é o que o satélite está sentindo. Aí você iguala a força gravitacional com resultante centrípeta. Desenvolve um pouco de álgebra e chega nessa expressão para a velocidade de um satélite. Gzão emão sobre R. R é o raio da órbita do satélite, que é o raio da Terra mais altura. M é a massa do planeta e Gzão, constante gravitacional. Então tá aqui, galera, ó, todos os tópicos relacionados à gravitação e as 3 principais equações que aparecem mesmo em primeiras fases, tá bom? Então é assim, se você vai fazer uma medicina, se você vai fazer umas engenharias, alguma coisa nessa linha, não vá para o vestibular sem saber essas expressões. Ah, se você é de humanas, tem muita dificuldade, talvez a primeira expressão dessas 3 seja a que mais apareça, e aí você dá um pouquinho mais de atenção para ela, tá bom? Vou fazer uma questão agora, bem interessante, uma questão da UEL que envolve muita conta, muita mesmo. E eu vou te mostrar como aproximar essas contas para resolver sem calculadora. Então vamos dar uma olhadinha nela aqui. É a questão 9. Observe a figura abaixo. Tá, essa questão ela é uma questão antiga, ela está contextualizada numa guerra e
ele está falando ali como é que funciona um sistema antimíssil. Tá? Então, o Iraque, por exemplo, manda um míssil, aí radares detectam esse míssil e mandam um sistema antimíssil. Só que isso acontece com uma comunicação de um satélite. Eu preciso de um satélite. Então, na verdade, a única coisa que importa aqui é a frasezinha que ele fala embaixo. Ó. Se o satélite americano for estacionário, isso é, se o seu período for de 24 horas, qual é a sua altitude? Legal. Então eu vou apagar o quadro aqui e vamos começar. É assim, cara. Eu tenho essa altura decorada, tá? A altura de um satélite geoestacionário é 36 mil quilômetros. 36 mil quilômetros de altura é onde ele deve ficar. 36 mil quilômetros vai dar 36 vezes 10 a sexta metros. Já matou o teste, tá bom? Já matou o teste. 36 vezes 10 a sexta vai dar a letra B. Tá, professor, mas eu não sei decorado. Então você vai ter que fazer um pouquinho de conta, tá bom? Ó, exercício 9. A velocidade é a raiz quadrada de Gzão emão sobre R. Para enfiar período aqui, que é o geoestacionário, eu tenho que colocar ômega R. Então vai ficar 2π sobre T vezes R, Gzão emão pelo raio. Eu usei aqui uma conta de movimento circular, véia da bundinha rachada, que eu já passei a revisão para vocês. Agora eu elevo ao quadrado para tirar essa raiz. 4π quadrado T quadrado raio quadrado. Gzão emão pelo raio. Você chega aqui na terceira lei de Kepler, na prova da terceira lei de Kepler. Porque vai ficar 4π quadrado sobre Gzão emão é igual a T quadrado por R ao cubo. Tá aí, ó. O que a gente tem aqui é a constante de Kepler. E aqui está a terceira lei de Kepler, provada algebricamente. Agora nós temos dados para fazer essa conta. Porque ele me deu o período, 24 horas, eu tenho o Gzão que ele me deu, eu tenho a massa da Terra, e a única incógnita que vai me sobrar é essa. Que eu tenho que depois, no final da conta, subtrair o raio da Terra. É isso que eu tenho que fazer. Só que eu já vi que as respostas estão em ordens de grandeza separadas. Então eu vou aproximar a conta, porque eu não tenho calculadora. Vamos lá. Π quadrado é 10. 10 vezes 4, 40. Gzão, 6,7 vezes 10 a menos 11. Massa da Terra, 6 vezes 10 a 24. Igual 86.400, 8,6 vezes 10 a quarta, né? 1, 2, 3, 4. Isso elevado ao quadrado, dividido pelo raio ao cubo. Tá aí. Ó, 6 vezes 6 dá 36. 6 vezes 7 dá 42. Então, essa multiplicação aqui vai dar muito perto de 40. E eu tenho um 40 ali em cima. Vou simplificar, porque eu só preciso chegar na ordem de grandeza. Eu não tenho calculadora. Então, aqui vai ficar raio ao cubo é igual 9 vezes 9 dá 81. Isso vai dar perto de 80. Porque vai dar 8 vezes 8, 60. Vai dar uns 75, 80, por aí. Vou botar aqui 80 vezes 10 a oitava vezes 10. 24 com menos 11 vai dar 13. Né? 24 com menos 11 vai dar 13. Tá aqui. Passei o R ao cubo para cima, tá aqui. Ajeitei essa potência, passei multiplicando e elevei esse número ao quadrado. Então o raio vai dar 80 vezes 10. 13 com 8. 13 com 8 vai dar 21, né? Tá aí. Só que agora tem que tirar a raiz cúbica. Fechou. Qual número que é elevado ao cubo vai dar 80? Ó,
4 vezes 4, 16 vezes 4, 64, tá perto. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125, passou muito. É entre 4 e 5, mais perto de 4, sei lá, 4,3. Professor, pode fazer isso? Eu vou ter que fazer isso, senão não consigo resolver. 4,3 vezes 10 elevado a sétima metros. Achei o raio. O raio da Terra, ele me deu em potência de 10 a sexta. Então, 43 vezes 10 a sexta metros. Esse é o raio da órbita. Disso daqui, eu tenho que tirar o raio da Terra, que é 6,4. Vezes 10 a sexta. Aqui vai me dar a resposta. 43 menos 6 vai dar o quê? Uns 37? Então aqui vai dar perto de 37 vezes 10 a sexta metros. Aí. Foi o que eu falei para você. 36 mil metros. A hora que você achou a potência aqui, ó, você já matou o problema. Tá? Achou a potência. Não é fácil de fazer, tá? Sem calculadora não é fácil de fazer. Apesar de ser uma questão antiga da UEL, a UEL repetiu esse procedimento várias vezes. Várias mesmo, tá? Colocar contas complexas onde você não precisa fazer, você pode aproximar. Isso é uma característica da UEL, não é característica da UEM, não é característica da UniOeste, é uma característica da UEL. Então se você for prestar UEL, preste atenção. Pegou uma conta complexa, pensa, ele não quer que eu faça a conta, ele quer que eu raciocine, que eu verifique as respostas, que eu ache só a ordem de grandeza. Fechado, Josias? Então vamos parando por aqui essa aula, agora as próximas vão ser de hidrostática. Fechou? Um abração para vocês, até daqui a pouco.